Hoje a gente vai iniciar o documento 126, que não é muito comprido, acho que a gente consegue até terminar hoje, e fala dos 2 anos cruciais de Jesus, né, da adolescência de Jesus. De todas as experiências de Jesus na vida na Terra, o 14º e o 15º anos foram os mais cruciais. Esses 2 anos, após haver se tornado autoconsciente da sua própria divindade e destino, e antes do momento em que começaria a se comunicar de um modo mais amplo com o seu ajustador residente, foram os anos de maior provação da sua movimentada vida em Urântia. E olha que a vida de Jesus foi bastante movimentada, cheia de percursos e adversidades, mas eles dizem que esse 14º ano e o 15º, que é quando ocorre a morte de José, né, que se tornaram os anos de maior provação para Jesus. Aqui tem um aspecto importante para ser observado, que fala que aqui se tenha tornado autoconsciente da sua própria divindade e destino, né? Mas, na verdade, aqui é o que ele já tinha uma noção bastante forte, né? Tinha uma consciência da sua divindade, e foi quando ele começou a ter mais contato com o seu ajustador, né? Mas a gente vai ver nos capítulos que seguem que ele ainda tinha muitas dúvidas disso, apesar de estar já autoconsciente da divindade dele. Então, precisa ver mais os documentos aí para ver como é que é essa autoconsciência que ele tinha da divindade dele. Ele nunca tinha muita certeza nessa época, né? Ele achava que tinha uma missão, mas ele não tinha muita noção do que fosse. E lembra que com 12 anos ele recebeu a visita de um mensageiro de Emanuel. Isso, quando estava lá no templo. Né? Mas ele ainda não tinha certeza de nada. Mas ele nós vai ter terminamos lá... aquele documento do anterior? Sim, a gente terminou. A gente terminou e ia começar esse, mas aí a gente ficou conversando e não deu tempo. Tá bom. Henrique, Oi. Será que aqui não fala que ele era autoconsciente da divindade dele, mas não totalmente, de uma maneira a saber que ele fosse o próprio criador da... Ele tinha alta consciência da divindade, mas eu não sei se ele tinha consciência de que ele era o soberano do sistema. Sim. Então, nessa época, não. Eles vão falar isso lá um pouquinho. Nessa época, ainda não. Então, acho que ele tinha, assim, uma iluminação. Ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia que ele... A mesma mãe dele dizia, né, que ele era o Messias esperado, etc. Ele não concordava com a versão de Maria, de que ele seria um Messias libertador. Ele sabia que a missão dele era espiritual, mas ele ainda não sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Mas depois, nos próximos tópicos, ele vai percebendo. Isso. É esse período de 2 anos que deveria ser chamado de a grande prova, a tentação real. Nenhum ser humano jovem, passando pelas primeiras confusões e ajustamentos... Desculpa. Oi? Desculpa, eu falei errado. Pelas primeiras confusões e ajustamentos aos problemas da adolescência, jamais experimentou um teste mais crucial do que aquele pelo qual Jesus passou durante essa transição até a adolescência e a maturidade. Então, 14 e 15 anos. Ai, desculpa. Esse importante período de desenvolvimento na juventude de Jesus começou com a conclusão da visita de Jerusalém e o retorno a Nazaré. A princípio, Maria estava feliz com o pensamento de que, mais uma vez, o seu filho estava de volta e que Jesus havia voltado para casa para ser um filho dócil, não que ele tivesse jamais sido de um outro modo, e que ele seria, daí em diante, mais sensível aos planos que ela fazia, né, que ela havia feito para a sua vida no futuro.
Mas não seria por muito tempo que ela iria aquecer-se ao calor desse sol de ilusão maternal e de orgulho familiar inconsciente. Logo iria desiludir-se mais completamente. Cada vez mais, o jovem permanecia apenas em companhia do seu pai e menos vinha até ela trazendo seus problemas. Mas, ao mesmo tempo, ambos não conseguiam compreender as frequentes alternâncias dele entre os assuntos desse mundo e a contemplação da sua relação com os assuntos do seu Pai Celeste. Dizendo com franqueza, eles não o compreendiam, mas certamente o amavam. À medida que Jesus crescia, a piedade e o amor que tinha pelo povo judeu aprofundavam-se, mas com o passar dos anos, desenvolveu-se na sua mente um justo ressentimento pela presença, no templo do seu pai, de sacerdotes politicamente escolhidos. Jesus tinha um grande respeito pelos fariseus sinceros e pelos escribas honestos, mas tinha pelos fariseus hipócritas e pelos teólogos desonestos um grande desprezo. Via com desdém todos os líderes religiosos que não eram sinceros. Quando examinava minuciosamente a conduta dos dirigentes de Israel, algumas vezes ficava tentado a ver favoravelmente a possibilidade de tornar-se o Messias segundo a expectativa dos judeus, mas nunca cedeu a tal tentação. A história das suas façanhas diante dos sábios do templo em Jerusalém foi gratificante para toda Nazaré, especialmente para os seus amigos professores da escola da sinagoga. Durante um certo tempo, um elogio a Jesus estava em todos os lábios. Toda a aldeia relatava a sabedoria da sua infância e a sua conduta meritória, e predizia que ele estava destinado a tornar-se um grande líder de Israel. Finalmente, um grande mestre estava para sair de Nazaré, na Galiléia. E eles todos se rejubilavam antecipadamente com a época em que ele iria fazer 15 anos de idade, quando lhe seria permitido ler regularmente as Escrituras na sinagoga nos sábados. No calendário, esse ano 8 depois de Cristo é o ano do seu 14º aniversário. Ele havia se transformado em um fabricante de cangas e trabalhava bem com a lona e com o couro. Havia se tornado rapidamente também um hábil carpinteiro e marceneiro. E nesse verão, ele fizera viagens frequentes até o alto da colina, a noroeste de Nazaré, para orar e meditar. Estava gradativamente ficando mais autoconsciente da natureza da sua auto-outorga na terra. Essa colina havia sido, há pouco mais de 100 anos, o ponto alto de Baal, e agora era o local da tumba de Simeão, um renomado homem santo de Israel. Do topo da colina de Simeão, Jesus podia ver toda Nazaré e o campo à sua volta. Divisava Meguido e lembrava-se da história do exército egípcio, tendo a sua primeira grande vitória na Ásia, e de como, mais tarde, outro exército derrotara Josias, o rei judeu. E não muito ao longe, Jesus podia ver Tanak, onde Débora e Baraque derrotaram Sisera. E ainda ao longe, podia ver as colinas de Dotã, onde, segundo os ensinamentos, os irmãos de José venderam-no à escravidão egípcia. E ao voltar a sua vista para Ebal e Gerizim, rememorava-se das tradições de Abraão, de Jacó e de Abimeleque. Embrulhou aqui a língua. E de tudo isso, ele se relembrava na sua mente e revirava os acontecimentos históricos e tradicionais do povo do seu pai José. Jesus continuava com os seus cursos avançados de leitura, sob a orientação dos mestres da sinagoga, e também prosseguia dando instrução aos seus irmãos e irmãs em casa quando atingiam as idades apropriadas. No princípio desse ano, José arranjou
um modo de reservar a renda das suas propriedades de Nazaré e Cafarnaum para pagar o longo curso de Jesus em Jerusalém, tendo sido planejado que ele se mudaria para Jerusalém em agosto do próximo ano, quando fizesse 15 anos de idade. Quando começou esse ano, tanto José quanto Maria alimentavam frequentes dúvidas quanto ao destino do seu primogênito. De fato, era uma criança brilhante e adorável, mas era tão difícil de entender, tão duro de penetrar, e, por outro lado, nada de extraordinário miraculoso jamais vinha dele. Quantas vezes a sua orgulhosa mãe havia aguardado, em uma antecipação quase sem fôlego, à espera de ver o seu filho executar algum feito supra-humana ou miraculoso, mas suas esperanças eram sempre desfeitas em uma decepção cruel. E tudo isso a deixava desencorajada e mesmo abatida. O povo devoto daqueles dias acreditava, de verdade, que os profetas e os homens prometidos sempre manifestariam a comprovação da sua missão e estabeleceriam a sua autoridade divina, realizando milagres e coisas prodigiosas. Mas Jesus não fazia nenhuma dessas coisas. Por isso, a confusão dos seus pais crescia com o passar do tempo, quando contemplavam o futuro dele. Então, Maria sempre quis um futuro grandioso para Jesus, né? E desde sempre ela queria que ele fizesse milagres e que ela fosse realmente o Messias esperado pelo povo judeu. E Jesus não estava de acordo com isso, por isso cada vez mais ele não contava as coisas para ela, ele ia se afastando dela. E José compreendia um pouco melhor a missão de Jesus. Ele acreditava nessa missão espiritual, a gente leu na semana passada. Enquanto que Maria estava esperando realmente o Messias judaico. Mas é engraçado, né? A maturidade de Jesus, que com 14 anos já vai desenhando tudo isso na cabeça. É verdade. A condição econômica melhorada da família de Nazaré refletia-se, de muitos modos, na casa e especialmente no grande número de tábuas brancas lisas que eram usadas como quadros para escrever, as letras sendo feitas com carvão. Jesus também podia retomar as suas aulas de música, pois gostava muito de tocar harpa. Durante todo esse ano, pode-se dizer em verdade, que Jesus cresceu no favorecimento dos homens e de Deus. As perspectivas da família pareciam boas, o futuro resplandecia. Tudo ia bem até aquela terça-feira fatídica, 25 de setembro, quando um mensageiro de Séforis trouxe a esse lar em Nazaré a trágica notícia de que José havia sido gravemente ferido pela queda de um mastro, enquanto trabalhava na residência do governador. O mensageiro de Séforis havia parado na oficina, a caminho da casa de José, e informara a Jesus sobre o acidente do seu pai. E eles foram juntos até a casa para levar as notícias tristes a Maria. Jesus desejou ir imediatamente até onde estava o seu pai, mas Maria nada escutaria, não quis senão apressar-se para ficar ao lado de seu marido. E decidiu que Tiago, então com 10 anos de idade, iria acompanhá-la a Séforis, enquanto Jesus permaneceria em casa com as crianças mais novas, até que ela retornasse, já que não sabia quão seriamente José estava ferido. Mas José morreu por causa dos ferimentos, antes de Maria chegar até ele. Trouxeram-no para Nazaré e no dia seguinte foi enterrado junto aos seus pais. Logo naquele momento em que as perspectivas eram boas e o futuro parecia prometedor, uma mão aparentemente cruel abatia-se sobre o pai dessa família de Nazaré. Os assuntos da casa ficaram interrompidos e todos os planos para Jesus e a sua instrução foram por terra. Este jovem carpinteiro, agora com pouco mais de 14 anos de idade, despertou para a compreensão de que não apenas tinha de cumprir a missão do seu Pai Celeste, de revelar a natureza divina na terra e na carne, mas que seria necessário que a sua jovem natureza humana assumisse também
a responsabilidade de tomar conta da sua mãe viúva e de 7 irmãos e irmãs, e de um outro mais que estava para nascer. Então, é bastante interessante, porque isso aí, esse evento acontece numa época que Jesus exercia uma liderança bastante importante na comunidade de jovens ali de Nazaré. Ele era um cara querido por todos, né? Aí acontece esse acidente aí, e Jesus se vê obrigado a assumir a posição de pai, né? E a gente lembra que o livro Durante os Ensinamentos, eles falam muito da necessidade da gente vivenciar a experiência da paternidade, né? E, então, acho que era importante para Jesus, de alguma forma, viver essa experiência. A gente lembra que ele mesmo, Jesus, não poderia deixar uma prole. Nós já vimos isso lá atrás, quando ele estava ouvindo de Emanuel as instruções sobre a auto-outorga dele. Então, as coisas acontecem, né? Aparentemente, sem uma razão. E como fala aí nesse documento, e parece que a mão pesada do destino se abateu sobre a família, como acontece com muitas famílias de nós, né? E quando a gente vê que alguma coisa sai do eixo, a gente fala, putz, logo comigo, por que que aconteceu isso? Sempre aquela coisa que a gente tem de sempre achar que a gente é vítima, né? E nesse caso, lógico, a morte de José foi terrível para essa família aí. Mas, por outro lado, permitiu que Jesus vivenciasse essa experiência e pudesse completar a auto-outorga dele como um mortal, vivendo todas essas experiências que um mortal geralmente vive, né? E, claro, atormentado pelas ideias aí de que ele tinha que cumprir a missão dele, e agora tinha que suspender temporariamente aquela missão e tudo mais. Então, para ele, realmente deve ter sido muito difícil tudo isso daí. E ele acabou sendo o pai, então, de 8 irmãos, né? É um negócio maluco esse daí. Então, se ele tinha que viver a experiência de pai, foi aí que ele começou a viver, né? Então, com ele eram 9. Com ele eram 9. Maria estava grávida da pequena Ruth, que nasceu já depois que o pai dela havia falecido. Então, para ela, o pai dela foi Jesus. Mas eles eram 9, eles eram 3 meninas, era Marta, Miriam, Maria, Ruth, e eram 4 meninas. 4 meninas. E 4 meninos, além de Jesus, né? Peraí, eu não tenho certeza, vamos ver. Que é 3 meninas e 6 meninos, E junto com 6 Jesus. é, 6 e 3, são 9, isso mesmo. Então, muito curioso essa passagem, porque são 3 parágrafos só, que a gente nem se passa meio batido, mas é impressionante como essas coisas que aconteceram na vida de Jesus fazem parte do nosso cotidiano, né? E, claro, foi uma desgraça que se abateu sobre a vida de Jesus, uma desgraça no sentido de uma infelicidade. E, claro, isso acontece com quantas famílias no mundo todo, né? E não só nesse quesito, porque, lembra, com 15 anos ele iria para Jerusalém estudar com os rabinos lá da sinagoga de Jerusalém. E ele provavelmente se tornaria um líder mas a religioso verdade é que ele não queria ir também. Ele não queria, mas ele já estava certo que ele iria. E aí isso ia transformá-lo possivelmente num, sei lá, talvez deturpasse um pouco a coisa.
Este jovem de Nazaré agora tornava-se o único esteio e conforto dessa família tão subitamente enlutada. Assim, pois, foram permitidos que ocorressem esses fatos de ordem natural em Urântia, fatos que forçariam este jovem predestinado a assumir tão cedo as responsabilidades tão pesadas, mas altamente educativas e disciplinadoras, de tornar-se o dirigente de uma família humana, de tornar-se pai dos seus próprios irmãos e irmãs, de sustentar e proteger a sua mãe, de funcionar como guardião do lar do seu pai, o único lar no qual viveria enquanto neste mundo. Jesus aceitou de bom grado as responsabilidades tão subitamente confiadas a ele e assumiu-as fielmente até o fim. Pelo menos um grande problema e uma dificuldade que se antecipavam em sua vida haviam sido resolvidos de forma trágica. Não seria agora esperado que ele fosse para Jerusalém estudar com os rabinos. E continuaria verdadeiro que Jesus não seria acólito de ninguém. O que é acólito? Acho que é seguidor. Tá. Ele estava sempre à disposição para aprender, mesmo da mais humilde das criancinhas, mas jamais obteve de fontes humanas a autoridade para ensinar a verdade. E, contudo, Jesus nada sabia da visita feita por Gabriel à sua mãe antes do seu nascimento, e soube disso, por meio de João, só no dia do seu batismo, no começo da sua ministração pública. É que ali no dia do batismo ele ganhou a consciência total de quem ele era e ele podia compreender tudo, né? O passado, o presente e o futuro, né? Enxergar tudo. Uhum. Com o passar dos anos, este jovem carpinteiro de Nazaré avaliava cada vez mais aprimoradamente as instituições da sociedade e o uso de cada religião por meio do invariável teste. O que faz pela alma humana? Ela traz Deus ao homem? Leva o homem a Deus? Conquanto este jovem não negligenciasse os aspectos recreativos e sociais da vida, cada vez mais ele devotava o seu tempo e suas energias a dois propósitos apenas: cuidar da sua família e preparar-se para cumprir na terra a vontade celeste do seu Pai. Nesse ano, tornou-se costume os vizinhos aparecerem durante as tardes de inverno para ouvir Jesus tocar a harpa, para escutar as suas histórias, pois o jovem era mestre em contar histórias, e para escutá-lo lendo partes das escrituras gregas. Os assuntos econômicos da família continuavam a correr tranquilamente, pois havia uma boa soma de dinheiro à mão no momento da morte de José. Jesus, muito cedo, demonstrou possuir tino e sagacidade para os negócios financeiros. Ele era liberal, mas com simplicidade. Era econômico, mas generoso. Jesus revelou-se um administrador sábio e eficiente dos bens do seu. Contudo, a despeito de tudo o que Jesus e os vizinhos de Nazaré pudessem fazer para trazer alegria àquela casa, Maria e também as crianças estavam cheias de tristeza. José havia partido. Ele tinha sido excepcional como marido e como pai, e todos sentiam a sua falta. Parecia ainda mais terrivelmente trágico pensar
que o seu pai morrera antes que eles pudessem conversar com ele e antes de receberem uma bênção de despedida. O 15º ano, 9 anos depois de Cristo. Em meados do seu 15º ano, e estamos considerando o tempo de acordo com o calendário do século XX, não pelo ano judeu, Jesus possuía sob suas mãos firmes a direção da sua família. Antes que esse ano tivesse passado, contudo, as economias deles haviam desaparecido e estavam enfrentando a necessidade de dispor de uma das casas de Nazaré, a qual Jesus possuía em sociedade com seu vizinho Jacó. Na quarta-feira, 17 de abril do ano 9 depois de Cristo, à noite, nasceu Rute, o bebê da família. E com sua melhor disposição, Jesus empenhou-se em ocupar o lugar de seu pai, confortando e ministrando a sua mãe durante essa provação difícil e peculiarmente triste. Por quase 20 anos, até ele começar o seu ministério público, nenhum pai poderia ter amado e cuidado de uma filha com mais afeição e fidelidade do que Jesus cuidou da pequena Ruth. E ele foi um pai igualmente bom para todos os outros membros da sua família. Durante esse ano, pela primeira vez, Jesus formulou a oração que posteriormente ensinou aos seus apóstolos, e que para muitos havia se tornado conhecida como o Pai Nosso. Num certo sentido, ele representou o auge do altar familiar, pois eles tinham muitas formas de louvar e várias preces formais. Depois da morte do seu pai, Jesus tentou ensinar às crianças mais velhas como se expressar individualmente na prece, do modo como ele tanto gostava de fazer. Mas elas não podiam compreender o seu pensamento e, inevitavelmente, voltavam às preces memorizadas. E nesse momento de estimular os seus irmãos e irmãs maiores a dizer preces individuais, Jesus tentaria conduzi-los por meio de frases sugestivas, mas logo, sem intenção da parte dele, acontecia que acabavam todos usando uma forma de oração construída, em grande parte a partir daquelas linhas sugestivas que Jesus lhes havia ensinado. Finalmente, Jesus desistiu da ideia de ter todos os membros da família fazendo preces espontâneas, e em uma noite de outubro, ele assentou-se perto da pequena lâmpada, junto à mesa baixa de pedra, e com um pedaço de carvão, escreveu em uma tábua quadrada lisa de cedro, de uns 45 centímetros de lado, a oração que desde aquele momento tornou-se a prece modelo de sua família. Nesse ano, Jesus foi bastante atormentado por reflexões confusas. As responsabilidades familiares tinham, de um modo eficaz, apagado todos os pensamentos de cumprir imediatamente qualquer plano que dizia respeito àquilo que a visitação de Jerusalém lhe impunha, no sentido de que ele cuidasse dos assuntos do seu pai. Jesus raciocinou acertadamente que cuidar da família terrena do seu pai devia ter precedência sobre todos os deveres, que sustentar a sua família devia tornar-se a sua primeira obrigação. No decorrer desse ano, Jesus encontrou uma passagem no chamado livro de Enoque, que o influenciou na sua adoção futura do termo Filho do Homem, como designação para sua missão de autodoação endurante. Ele havia cuidadosamente considerado a ideia do Messias judeu e estava firmemente convencido de que ele não seria aquele Messias. Almejava ajudar o povo do seu pai, mas jamais levando exércitos judeus a livrarem a Palestina do domínio estrangeiro. Ele sabia que jamais se sentaria no trono de Davi, em Jerusalém.
e também não acreditava que a sua missão fosse a de um libertador espiritual, nem a de um educador moral, apenas para o povo judeu. Em nenhum sentido, portanto, a missão de sua vida poderia vir a ser a concretização da intensa aspiração de supostas profecias messiânicas das escrituras hebraicas. Pelo menos não como os judeus entendiam essas predições dos profetas. Do mesmo modo, Jesus estava certo de que nunca apareceria como o filho do homem descrito pelo profeta Daniel. Mas quando chegasse a hora de sair como um pregador para o mundo, como iria chamar-se a si mesmo? O que assumiria para essa missão? Por qual nome deveria ser chamado pela gente que iria acreditar nos seus ensinamentos? Enquanto repassava todas essas questões na sua mente, ele encontrou na biblioteca da sinagoga em Nazaré, entre os livros apocalípticos que havia estudado, esse manuscrito chamado o livro de Enoque. E embora estivesse certo de que não tinha sido escrito pelo Enoque de outrora, o livro o deixou bastante intrigado, e ele o leu e releu muitas vezes. Havia uma passagem que particularmente o impressionara, uma passagem no qual esse termo, filho do homem, aparecia. E o escritor desse chamado livro de Enoque contava sobre o filho do homem, descrevendo o trabalho que ele faria na terra, explicando que esse filho do homem, antes de descer a esta terra para trazer a salvação à humanidade, havia percorrido as cortes da glória dos céus com o seu pai, o pai de todos, e que ele tinha dado as costas a toda essa grandeza e glória para descer à terra e proclamar a salvação aos mortais necessitados. À medida que Jesus lia essas passagens, entendendo muito bem que grande parte do misticismo oriental que havia sido mesclado a esses ensinamentos era equivocada, ele respondia no seu coração e reconhecia na sua mente que de todas as predições messiânicas das escrituras dos hebreus e de todas as teorias sobre o libertador judeu, nenhuma estava tão próxima da verdade quanto essa história relegada a um segundo plano, nesse livro de Enoque, apenas parcialmente acreditado. E então, ali mesmo, ele decidiu adotar Filho do Homem como o seu primeiro nome. E assim foi feito por ele, quando subsequentemente começou o seu trabalho público. Jesus possuía uma inequívoca capacidade de reconhecer a verdade e jamais hesitou em abraçar a verdade, não importava de que fonte ela emanasse. Nessa época, já muito cuidadosamente, ele havia estabelecido diversas coisas sobre o seu trabalho vindouro para o mundo, mas nada disse sobre essas questões a sua mãe, que ainda se apegava ferrenhamente à ideia de que ele deveria ser o Messias judeu. A grande confusão dos dias da juventude de Jesus aflorava agora. Tendo estabelecido algo sobre a natureza de sua missão na Terra, de como proceder ao cuidar dos assuntos do seu Pai, de fazer toda a humanidade saber da natureza amorosa do seu Pai, ele começou ponderando novamente sobre as muitas afirmações nas Escrituras que se referiam à vinda de um libertador nacional, de um mestre ou um rei judeu. Às quais conhecimentos essas profecias referiam-se? Seria ele um judeu ou não seria? Era ou não era da casa de Davi? A sua mãe afirmava que ele era. O seu pai julgava que ele não fosse. E Jesus decidiu que não era. Mas teriam os profetas confundido a natureza e a missão do Messias? Que dúvidas, né? Afinal, seria possível que a sua mãe estivesse certa? Na maioria das questões, quando surgiram divergências de opinião no passado, ela estivera certa. Se ele fosse um novo mestre e não o Messias,
Então, como poderia ele reconhecer o Messias judeu, caso este aparecesse em Jerusalém durante o tempo da sua missão na terra? E, além disso, qual deveria ser a sua relação com esse Messias judeu? E qual deveria ser a sua relação com a sua família depois que assumisse a missão da sua vida? E também com a comunidade e a religião judaica, com o Império Romano, com os gentios e as suas religiões? Cada uma dessas questões relevantes iam sendo revolvida na mente desse jovem galileu, seriamente ponderado, enquanto ele continuava a trabalhar na bancada de carpinteiro, ganhando a vida laboriosamente para si próprio. A sua mãe e mais 8 outras bocas famintas. Então, todas essas dúvidas de Jesus, né, num grau diferente de comprometimento, de conhecimento, ou até de lucidez, a gente também vive isso, né? Qual é a religião certa? O que é o certo fazer? O que não é? Como que eu devo aceitar as dificuldades e as crenças da minha família? Como que eu devo me relacionar com a minha comunidade? O que eu devo fazer, por exemplo, em relação ao livro de Urântia? De que maneira a gente pode levar essa revelação para o mundo todo? De que maneira isso vai entrar, por exemplo, na comunidade islâmica? De que maneira isso vai mudar a comunidade católica, a comunidade cristã? E será que esse livro é uma verdade? Será que esses ensinamentos estão certos? Será que é por aí mesmo? O que nós temos que fazer? Então, assim, as dúvidas de Jesus, embora ele tivesse muita certeza com relação ao seu pai, isso que é o mais interessante. Se tinha uma coisa que ele não tinha dúvidas, era do pai dele. Ele tinha plena confiança, fé e acreditava plenamente no pai dele, né? E acho que esse é um ponto comum de todos os homens, de todas as mulheres, né? De acreditar que, bom, nós temos um pai, né? E aí não importa qual seja a religião. Mas é claro, muitos de nós vivemos esses dilemas também, né? E, então, por que Jesus não deveria viver esses dilemas, né? Ele veio aqui para viver e experienciar uma vida como um mortal comum do reino. Então, era nada mais natural de que ele tivesse essas dificuldades de entendimento, né? E, embora ele construísse as crenças e a fé dele, ele respeitava profundamente as crenças e a fé da comunidade dele, da família dele, dos amigos dele, exceto, sempre exceto, quando faziam confusão a respeito do pai dele. E a gente vai ver isso ao longo da vida de Jesus. Então, ele era permissivo com relação a muitas crenças que eram colocadas, mas ele nunca permitia que se fizesse um entendimento equivocado sobre o pai dele, porque ele tinha plena confiança de conhecer o pai. Então, é muito interessante toda essa experiência que Jesus viveu entre nós aqui, e esse dilema, esse drama dele, né? Puta, vou cuidar da minha família, ou vou deixar os caras se virarem aí, vou cuidar da minha vida, né? E mais do que cuidar da minha vida, vou cuidar dos assuntos do meu pai. E acho que isso é um ensinamento importante também, né? Nós temos que carregar Deus dentro do nosso coração, e a nossa prioridade na nossa vida é sempre Deus, é sempre o Pai. Mas tem momentos da nossa vida que nós temos que abrir mão de algumas coisas e de algumas prioridades. Estabelecer algumas prioridades. Por quê? Porque essas prioridades são temporais e elas nos propiciam as experiências que nós temos que viver, né?
Então, se a gente foge dessas prioridades, nós não vamos ter oportunidade de viver essas experiências de novo. Então, nós podemos viver essa experiência sem perder de vista que nós temos um Pai e saber que a gente vai estar com Ele lá na eternidade, no paraíso, para estar trabalhando sempre por Ele, né? E acho que essas convicções é que foram formando a mente de Jesus, apesar de todo o drama e dilema que ele sempre vivia, né? Então, é bastante interessante toda essa história que Jesus viveu entre nós. E aí, quando a gente fala, olha, Jesus é uma inspiração, muita gente pensa na parte de Jesus fazendo milagres, dirigindo os apóstolos, né? Ledo engano. Essa vida de Jesus, homem, é a nossa inspiração. Né? Essa é a inspiração. Porque essas coisas que ele fez entre nós, é claro, eram de altruísmo muito grande, de uma lucidez muito grande, de uma espiritualidade muito grande, mas são coisas possíveis de serem feitas por um ser humano que acredita em Deus, acredita no Pai e acredita na irmandade dos homens e na sua responsabilidade terrena, né? Então, a gente fica procurando os botões que a gente tem que apertar, os segredos da vida. O que eu tenho que fazer? Tenho que me penitenciar, tenho que me purificar? Nada disso. Está aí Jesus, a fonte de inspiração, para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. E, honestamente falando, sim, é uma vida não de abstinência, mas de abnegação, de poder se sujeitar a uma porção de coisas, assumir uma série de responsabilidades e abrir mão, às vezes, de benesses, de favorecimentos, mas é isso que constrói a nossa vida eterna, né? É dessa forma que Jesus alcançou a formação da alma dele. Então, quando a gente presta atenção nesses parágrafos, é muito interessante como muito dessas coisas se assemelha na vida de muitas famílias e como que poucas pessoas abraçam esse tipo de protagonismo, né? De falar, mas eu não sou Jesus, sim, mas você é um ser humano, filho de Deus também, filho do Pai, né? E se tiver essa fé e essa crença no Pai, com certeza vai pensar melhor sobre a maneira como que nós temos que conduzir a nossa vida, né? E vai aparecer um monte de outras oportunidades aí que a gente vai ver. Fala, Suzy. O que eu ia perguntar, que eu ia colocar. O que vocês acham? Porque quando eu vejo tudo isso, né, essa maturidade de Jesus com 14, 15 anos, ele tinha uma vida boa, né, tranquila financeiramente, podia fazer cursos, já tinha o projeto, embora ele não quisesse, mas tinha o projeto de ir para Jerusalém, na escola dos rabinos, que era um privilégio, não eram todos que passavam por isso. E aí, quando morre o pai dele, ele abre mão de todos os sonhos e mesmo da verdade que ele tinha dentro dele, que era que ele tinha uma missão na Terra e que ele tinha que cumprir esse papel para cuidar da família dele. Sim, muitos jovens até podem fazer isso, mas eu acho, assim, quando a gente lê esse documento, a gente vê que a maturidade de Jesus é bastante grande, assim, é uma coisa meio que fora da curva, não é a média geral das pessoas. Vocês acham que isso é porque ele era Jesus ou porque ele era realmente um cara, além de ser Jesus, um cara inspirado, um jovem inspirado, sei lá? Eu acho que os dois, né? Eu acho que além de ele ser, e naquele momento ele não ter total consciência de que ele era o soberano, então, né, mas ele tinha aquele sentimento e ele tinha esse dom, né? Então, claro, logicamente que ele iria se destacar de qualquer adolescente, jovem da mesma idade dele, a mente dele, por algum, né, era diferente da nossa, apesar dele não ter essa consciência, né, exata de que era, ele já tinha muita consciência
da missão dele, do pai, do que ele queria fazer, mas tinha muitas dúvidas e tudo, e dúvidas que naquela idade dele eram dúvidas também muito além, né? Muito complexas, né? Complexas, né? Que você não vê um jovem com um pensamento tão profundo assim, então, né? Mas uma pessoa de 50 anos poderia estar vendo isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, não necessariamente desse jeito, mas eu acho que cabia muito mais numa pessoa mais velha do que numa mente de 14 anos de idade. Sim, o que eu estou Então, querendo dizer é que a gente não precisava ter assumido essa condição, esse protagonismo, quando nenhum de nós tinha 14 ou 15 anos. Mas o tempo foi passando, hoje nenhum de nós tem 14 ou 15 anos. Mas a gente consegue entender isso e teria, talvez... abriria mão de tudo para... teria a disposição de assumir esse tipo de protagonismo, né? Então é para pensar, é lógico, nós com 15 anos não estávamos nem pensando nisso, mas... eu acho que com 15 anos você até pensava em religião. Eu questionava, tipo, eu fui criada, em princípio, na Igreja Católica, e com 15 anos eu já estava na carismática e já estava pulando para o espiritismo, porque para mim o que eu sabia não estava bastando. Mas não era esse nível de questionamento que Jesus faz. Então, com certeza, eu acho, ok, o ajustador dele, ele já estava meio que se comunicando com o ajustador dele. E claro que eu não sei nem se hoje eu me comunico com o meu, mas sei lá. Mas é bastante. Eu fico pensando se é porque é Jesus ou se é porque também, além de ser Jesus, era um ser humano fora da curva mesmo, fora da. Oi, Isabela. Eu sinto, eu não sei se eu estou percebendo assim, daqui a pouco eu vou mudar, não sei, mas assim, a minha sensação ao escutar e ao ler isso, que Jesus é um ser especial, ele é o Filho de Deus, né, a partir do Pai e com o Filho, é o Criador do nosso universo, e ele se transformou de um ser que ele é, numa poeira, que nós somos uma poeira, menos que uma poeira, no universo. Então, ele entrou no corpo, ele entrou no planeta, ele entrou no útero, ele veio num corpo tão limitado quanto o nosso, os nossos circuitos são muito, muito precários, bit byte, vai ver que não tem nem zero nenhum, talvez só zero, e aí o que acontece? Ele, por mais que ele tentou digamos, se encolher aqui dentro desse corpo, a, a luminosidade dele, a espiritualidade dele, a grandeza dele escapava este corpo, essa dimensão. Eu não tenho noção do que tem aqui que Manuel e Gabriel, ele veio meio que escondido e ele veio muito protegido, então, eu não tenho noção disso. Então, mesmo ele tendo esse processo nosso, vivendo como humano, o que é isso, o que é aquilo, o que é chuva, o que nós fazemos, e que ele perdeu essa consciência no início, devido a essas camadas de coisa que eu não sei o que tem aqui, e nesse momento ele começa, mesmo assim, ele tem ainda relance, intuições de que há insights da natureza dele, né? Então, mesmo ele sendo humano, ou tentando ser humano, ele escapava, ele não conseguia, como nós, na nossa condição. Mas ele, não é isso? E aí ele, mesmo assim, ele conseguiu chegar a ser humano, mas por um período, e isso escapava a ele de vez em quando, enquanto criança e tal. É isso que eu entendo. Você tem razão, Isabela, e é assim mesmo que as coisas acontecem. Jesus, ele era uma personalidade divina, ele tinha
a personalidade dele era de Micael, ele não tinha a mente de Micael. E ele tinha um ajustador de pensamento, como todos nós temos, né? Então, assim, eu acho que, do meu ponto de vista, é inegável que Jesus era um ser, vamos dizer, divino, não tem como negar isso. Agora, essa fé de Jesus e essa confiança no Pai dele, que é o que a gente vai ver no final dos documentos da vida de Jesus, toda a força, toda a retidão, toda a fé que ele tinha, vinha do sentimento de amor que ele sentia pelo Pai dele. Nós podemos dizer, bom, mas tem uma vantagem de que ele, como soberano do sistema, como criador do sistema, já conhecia o Pai, e para ele talvez fosse mais fácil sentir isso. Tudo bem. Mas é possível para nós sentirmos amor e confiança em Deus e ter fé, se não exatamente igual a dele, mas uma fé tão forte que nos levasse a seguir e ter uma retidão de vida, não igual a dele, mas com as mesmas características, o mesmo perfil, né? Então, essa é que é a questão. Será que é possível que cada um de nós pudesse desenvolver uma fé com essa força? Não aos 12, não aos 13, não aos 15 anos, mas com 50, isso é possível de ser alcançado? Não sei, né? Fala, Lilian. Então, eu fico pensando que esses anos foram difíceis para Jesus, principalmente o 15º, por causa da grande questão, ele ter que cumprir a missão dele, ele saber que ele tinha uma missão divina, né? Que ele tinha essa característica dessa missão divina, mesmo que o divino dentro dele não tivesse sido plenamente, né, ter uma demonstração, ou que ele soubesse que era o soberano do universo ainda, mas ele sabia que essa era a missão dele, e, ao mesmo tempo, saber que ele tinha que cumprir essa missão terrena, né, de substituir o pai dele, porque isso era, acho que, era característico de toda a família. O mais velho assumia daí o lugar do pai, porque não tinha pensão, né, naquela época eles não iam receber pensão. Não tinha INSS, né? Não tinha INSS, então eles estavam sem um sustento. Se Jesus não trabalhasse, quem iria ter? Então ele tinha todo esse peso, e ao mesmo tempo ele queria já iniciar a missão dele, porque aos 13 anos, né, o ser disse para ele, está na hora de você iniciar aquilo que você, e tal. Então daí eu fico pensando, eu conheço várias, eu mesma com 13 anos, eu já tinha dentro de mim uma grande, eu sempre ia à missa, minha mãe sempre me levava, mas eu me lembro que aos 13 anos eu queria participar mais. Eu queria, mas eu não podia, porque eu não tinha 15 anos ainda, e eu queria participar do grupo de um grupo que era o grupo de jovens, e não tinha grupo de adolescentes. Então, eu fiz a catequese e tudo, mas eu não podia participar do grupo de jovens, porque para participar do grupo de jovens tinha que ter 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, minha maior alegria não foi fazer 15 anos, mas foi poder participar do grupo de jovens, né? E aí eu comecei a minha missão, eu comecei a fazer missão mesmo. E o pessoal se admirava até, engraçado, porque, nossa, ela é tão nova e dirige as missões, porque começaram missões redentoristas no meu bairro, e eu conduzia um grupo, e era feito por quadras, assim, e eu conduzia uma das quadras, com 15 anos. Então, e eu vejo também, jovens, né, que manifestam o desejo, assim, de servir a igreja, servir a Deus, tem um grande amor, já com 12, 13 anos, eles já começam a ter esse amor, e já vão começando a fazer, a se preparar para ir para o seminário. Alguns vão mesmo para o seminário aos 13 anos,
aos 15, não sei. Então, quer dizer, existe esse amor, eu acho que se manifesta até antes, né? Inclusive, não sei se vocês souberam, mas a Igreja Católica agora, o último santo que foi proclamado na Igreja Católica, ele tem 15 anos, ele morreu... É verdade. Ele morreu aos 15 anos e já foi proclamado santo, porque ele tinha um grande amor à Eucaristia, né? E ele proclamava esse amor, a missão dele era essa, e convertia até pessoas de outra religião. Então, quer dizer, existe, acho que sempre existiu, mas lógico, Jesus, ele era um ser especial, logicamente, mas ao mesmo tempo ele era... às vezes a gente fica pensando, será que ele fazia isso porque ele era Jesus? Porque ele era o rei do universo, né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele viveu a vida humana plenamente, sem a interferência. Uhum. Porque quando ele veio, Emmanuel disse assim, ó, você vai... como é que Emmanuel falou? Que ele não iria usar os poderes do divino, né? Enquanto ser humano. Então, porque ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Então, ele tinha essa característica de viver verdadeiramente como um jovem, né? Um ser humano, um adolescente, e que teve que assumir todas o peso da paternidade, entre aspas, né? Já ali com 14, 15 anos. Muito bom. Muito bem. Flávio, você queria falar? Não, só um comentário. Eu acho que, bom, Jesus realmente viveu uma vida, né, de humana, assim, né, em todo sentido da palavra, né, até com esse acidente, assim, na verdade, né, do pai dele, né, que parece que foi uma coisa preparada para ele realmente assumir uma condição de pai e ter essa experiência, né, de ser pai. Mas a condição dele é diferente, quer dizer, embora ele fosse humano, né, na essência, ele também era divino, quer dizer, ele era filho de Deus, né, diretamente, como nós somos também, né? Então, a vantagem que ele leva com relação a nós, né, é que ele confiava absolutamente no Pai, indiscutivelmente, né? Talvez nós ainda sintamos alguma, eventualmente, não dúvida, mas assim, né, muitas vezes nos falta a fé, né? E ele absolutamente não faltava nunca, em nenhum momento, né? Então, acho que é essa diferença, né? É essa vantagem que ele tem com relação a nós, dessa confiança absoluta no Pai, né? Por ser filho, enfim, né? E também porque, né, ele teve, na verdade, né, daí a pouco ele começou a se comunicar diretamente, a meditar, né, a ter contato, enfim, né? Depois teve o ajustador também, né? Enfim, a condição dele é diferente da nossa, mas só tu desceres aqui na matéria, né, para viver toda essa confusão que estava durante, nossa, o mérito dele é total, né? Porque claro. Eu nem pagando viria. Se fosse, olha, tu vai ser agora... Não. Deve ter um dia melhor para eu ir, né? Vamos trocar aí de super universo. De certo, os seres falou, para onde que ele vai? Não estou acreditando, né? Não estou acreditando. Exatamente. É isso. É isso mesmo, também concordo. Eu Muito bem, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria, Sueli, eu fico pensando e sentindo que para a gente chegar a uma condição de uma compreensão mais plena, a gente chega pela própria experiência vivida. Ele teve uma experiência como filho de José, enquanto ser humano, filho, né? E podendo assumir esse papel de pai na família, que nem sei se ele pensava que era assim, dessa forma, né? Mas assumindo a família, que ele aprendeu a amar ali junto com o pai e com a mãe dele também, né? Haja visto que foi uma família de 9 irmãos, então
os valores dessa família eram valores de cuidado familiar, de autopreservação e de uma preservação da família, que é uma base de valor para o amor familiar também, né? Então, o fato dele realmente, na minha maneira de ver, amar de verdade o pai e a mãe como primeiros, né, que ele amou ali, os irmãos, é mais do que compreensível e natural que a sensibilidade dele se dispusesse a estar presente, colaborando com Maria, com a mãe e com os irmãos, e assumindo uma paternidade da Ruth, porque a gente vê o amor de Jesus na qualidade de relacionamento, de proteção que ele deu a Ruth, que não é algo que se impõe. Nenhum ser humano que esteja fazendo isso por algum papel apenas poderia ser zeloso nessa qualidade do afeto, né, do cuidado. Então, eu sinto que isso já é da personalidade de Jesus e vai se tornando já especial, que ele já era, por ser profundo e sensível, e ter o contexto familiar enriquecendo tudo isso, né, e aflorando, vai crescendo também essa experiência vivenciada, uma consciência que vai se expandindo para levá-lo a reconhecer, né? Porque eu acho que ele vai lá na frente reconhecer, não sei em que momento, que a missão dele segue numa dimensão maior, mais ampla, mas ele não poderia ir para aquela dimensão que ele vai encontrar na frente sem antes cuidar da família aqui. Como é que ele poderia ajudar as pessoas sem cuidar dos seres humanos de onde ele nasceu? Não poderia pular esse Tem uma série de coisas passo. importantes nisso aí que você falou, Yara, e é uma verdade, né? Porque Jesus, além dessa missão de cumprir a auto-outorga dele aqui, que era viver como um ser humano, a outra missão que era revelar o Pai, né? E para revelar o Pai, o que ele fez foi proclamar o reino dos céus, né? E o reino dos céus é uma grande família. Então, essa experiência de família é importante para vender a ideia da irmandade, da paternidade e todo esse negócio, né? Tem, sim, um alinhamento com isso que você está falando, é bem verdade mesmo, né? Só Bem-vindo. uma... Bem-vindo, Milton. E os irmãos não tiveram a chance de conhecer o pai tão bem quanto ele, né? Dessa forma, ele já começa a revelar aos irmãos, dentro da própria casa e família e lar, o pai que ele conheceu, que ele Então, e ele foi confiava. considerado por todos os irmãos, né? Isso vai falar, eu não sei se é nesse documento ou no próximo, que ele foi considerado por todos os irmãos como o verdadeiro pai deles. Porque ele fez o papel de pai por muito mais tempo do que José fez, por exemplo, entendeu? E aquele que revela o pai é aquele que conhece a função de um pai. Antes do fim desse ano, Maria viu as economias da família diminuírem e confiou a venda dos pombos a Tiago. Em breve, compraram uma segunda vaca para, com a ajuda de Miriam, iniciarem a venda de leite aos vizinhos de Nazaré. Os seus profundos períodos de meditação, as suas idas frequentes ao topo da colina para orar e as muitas ideias estranhas que Jesus anunciava, de tempos em tempos, alarmavam profundamente sua mãe. Algumas vezes ela pensava que o jovem estava fora de si, e então controlava os seus medos, lembrando-se de que Jesus, afinal, era um filho prometido, e de muitos modos diferente dos outros jovens.
Mas Jesus começava a aprender a não falar dos seus pensamentos, a não apresentar todas as suas ideias ao mundo, nem mesmo à sua própria mãe. Desse ano em diante, as divulgações que Jesus fazia sobre o que se passava na sua mente diminuíram visivelmente. Isto é, ele falava cada vez menos sobre as coisas que uma pessoa mediana não entendesse e que o levariam a ser considerado como peculiar ou diferente da gente comum. Para todos os efeitos, na aparência, tornou-se um jovem comum e convencional, se bem que almejasse achar alguém que pudesse entender os seus problemas. Jesus desejava ter um amigo fiel e digno de confiança, mas os seus problemas eram complexos demais para os seus semelhantes humanos compreenderem. A singularidade dessa situação excepcional compeliu-o a carregar o seu fardo sozinho. O primeiro sermão na sinagoga. Com a vinda do seu 15º aniversário, Jesus podia oficialmente ocupar o púlpito da sinagoga no sábado. Muitas vezes antes, na ausência de oradores, havia sido pedido a Jesus que lesse as Escrituras. Mas agora havia chegado o dia em que, de acordo com a lei, ele podia conduzir os serviços. E por isso, no primeiro sábado, depois do seu 15º aniversário, o Shazam arranjou para que Jesus conduzisse o serviço matinal na sinagoga. E quando todos os fiéis de Nazaré estavam reunidos, o jovem, havendo feito a sua seleção das Escrituras, levantou-se e começou a ler. O Espírito do Senhor Deus está em mim, pois o Senhor me ungiu. Ele enviou-me para trazer as boas novas aos mansos, medicar os que tiverem o coração alquebrado, proclamar a liberdade aos prisioneiros e libertar os confinados espiritualmente, para proclamar o ano da graça e o dia do ajuste com o nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam e dar a eles a beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar do luto, uma canção de louvor em vez do espírito da tristeza, para que sejam chamados de árvores da retidão aquelas que foram plantadas pelo Senhor, com as quais ele pode ser glorificado. Buscai o bem e não o mal, para que possais viver, e assim o Senhor Deus das hostes possa estar convosco. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei o julgamento à entrada da porta. Talvez o Senhor Deus conceda sua graça aos remanescentes de José. Lavai-vos e purificai-vos. Afastai o mal dos vossos atos perante os meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, aliviai os oprimidos. Defendei o órfão e pedi pela viúva. Com o que me apresentarei perante o Senhor para inclinar-me diante desse Senhor de toda a terra? Deverei chegar diante dele com ofertas em holocausto e bezerros de 1 ano? Será que o Senhor ficará satisfeito com milhares de carneiros, dezenas de milhares de ovelhas, ou com rios de óleo? Por causa da minha transgressão, deveria eu desfazer-me do meu primogênito, do fruto do meu corpo, por causa do pecado da minha alma? Não, pois o Senhor nos mostrou, homens, o que é bom. E o que o Senhor espera de vós, a não ser que sejais justos, que ameis a misericórdia e caminheis humildemente junto ao vosso Deus? A quem então comparareis, ó Deus que domina, o Deus que domina o círculo da terra? Levantai os vossos olhos e contemplai aquele que criou todos os mundos, que gera as suas hostes, segundo o número certo, e as chama a todos pelos nomes. E faz todas essas coisas graças à grandeza do seu poder. E, pois, ele, sendo forte em poder, nenhuma delas falha.
Ele dá poder aos fracos e àqueles que estão exauridos. Ele lhes dá mais força. Não temais, pois eu estou convosco. Não desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eu fortalecer-vos-ei e ajudar-vos-ei, sim, em sustentar-vos-ei com a mão direita da minha retidão, pois sou o Senhor, vosso Deus. E segurarei a vossa mão direita, dizendo a vós, não temais, pois eu ajudar-vos-ei. E sois, pois, as minhas testemunhas, diz o Senhor, e os meus servidores, a quem eu escolhi, para que todos saibam e acreditem em mim, e compreendam que eu sou o Eterno. Sim, eu sou o Senhor, e além de mim não há nenhum Salvador. E quando terminou essa leitura, Jesus assentou-se e o povo voltou para suas casas, pensando nas palavras que tinha tão graciosamente lido para eles. Nunca o povo de sua cidade o havia visto tão magnificamente solene. Eles não haviam jamais ouvido a sua voz, sendo mais honesta e sincera. Nunca eles o haviam visto tão maduro, decisivo e com tanta autoridade. Nesse sábado à tarde, Jesus subiu a colina de Nazaré com Tiago, e quando retornaram à casa, escreveu os 10 mandamentos em grego, com carvão, em 2 tábuas de madeira polida. Mais tarde, Marta coloriu e desenhou coisas nessas tábuas, e durante muito tempo, elas ficaram dependuradas na parede, sobre o pequeno banco de trabalho de Tiago. A luta financeira. Gradualmente, Jesus e a sua família retornaram à vida simples dos seus anos anteriores. As suas roupas e mesmo a sua comida tornaram-se mais simples. Eles possuíam bastante leite, manteiga e queijo. Desfrutavam dos produtos do seu jardim durante as estações próprias, mas cada mês que passava obrigava-os à prática de uma frugalidade maior. O de jejum deles era bem simples. Deixavam a sua melhor comida para a refeição da noite. Contudo, entre os judeus, a falta de riqueza não implicava inferioridade social. Então, ainda que eles não tivessem dinheiro, eles eram respeitados como se tivesse, né? Porque a forma de estratificação social lá era diferente. Esse jovem tinha quase já a compreensão total de como os homens viviam nos seus dias. E os seus ensinamentos posteriores mostram como Jesus havia entendido bem a vida no lar, no campo e nas oficinas. E tais ensinamentos revelam, de modo bastante completo, a intimidade do seu contato com todas as fases da experiência humana. O Shazam de Nazaré continuou na crença de que Jesus devia tornar-se um grande mestre, provavelmente o sucessor do renomado Gamaliel, em Jerusalém. Aparentemente, todos os planos de Jesus para a sua carreira estavam frustrados. Do modo como estavam as questões agora, o futuro não parecia muito brilhante. Mas ele não vacilou e não se desencorajou. Continuou a viver o dia a dia, fazendo bem os deveres do momento e fielmente desempenhando-se nas responsabilidades imediatas daquele período da sua vida. A vida de Jesus é o consolo eterno de todos os idealistas desapontados. O salário de um dia de trabalho de um carpinteiro comum estava diminuindo aos poucos. Ao fim desse ano, Jesus podia ganhar, trabalhando desde cedo pela manhã e até o fim da tarde, apenas o equivalente a cerca de $0,25 por dia. No próximo ano, eles acharam difícil pagar os impostos civis, sem mencionar as contribuições para as sinagogas e os impostos de meio ciclo, moeda hebraica, para o templo. Nesse ano, o coletor de impostos tentou extorquir mais dinheiro de Jesus, e ameaçando até mesmo levar a sua harpa. Isabela, você quer falar?
Você está com o microfone desligado, Isabela. Ah, desculpe. Essa parte da história de Jesus, parece que ele está sendo levado em direção a cumprir a tarefa dele, não que ele tivesse consciência. É igual a gente é chamado a fazer, né? Nós temos o nosso chamado, e a gente é levado, meio que levado em direção a esse chamado. Por exemplo, esse grupo aqui de estudo foi um chamado de vocês, e nós fomos chamados para estar neste grupo. E então eu tenho a sensação que Jesus também ele estava indo em direção a esse processo, quando ele fala assim, parece que como é que é? Parece que o planejamento da vida dele, de ser ali igual um Gamaliel, no seu, né? Parece que os planos foram todos por água abaixo. Na realidade, não foram, ele estava sendo direcionado. É essa sensação que eu tenho. Mas acho que é isso mesmo. Também concordo. É como todos nós, ele estava construindo a alma dele, seguindo o ajustador dele, que é o Pai. E ele já tinha algum contato com o ajustador. Mas, enfim. Então, é igual o nosso caso, a gente é chamado, só que a gente dá as costas ou finge que não está ouvindo, né? E não vai nessa direção. É que às vezes a gente não sabe que está ouvindo também, né? Ou fica doente, né? Vai para a cama. É isso mesmo. Mas é muito difícil para todos nós abraçarmos uma causa altruísta em detrimento de uma causa individualista. Todos nós temos dificuldade com isso daí, né? Então, quem é que ia abrir mão de estudar lá em Jerusalém e se preocupar com os irmãos, né? Quem é que ia cuidar da família e abrir mão de outros benefícios que a gente ainda vai ver na vida de Jesus? Então, muitos de nós, às vezes, somos individualistas. Lembra as vezes que nós discutimos sobre autogratificação? Então, muitas vezes a gente se deixa levar por uma autogratificação momentânea. E os ensinamentos sempre nos dizem, olha, a autogratificação excessiva, ela é destrutiva, né? Então, não é que a gente não possa ter autogratificação, muito pelo contrário. Mas a autogratificação não pode dominar a nossa vida, porque senão nós acabamos sendo destruídos por essa meta de autogratificação, né? De repente, de conquistar o mundo, né? Que muita gente sonha em ser o mais poderoso disso, o mais poderoso daquilo, ser mais rico, ser mais não sei o quê. Tudo isso é lícito, mas quando isso domina a sua vida, em detrimento até de outras responsabilidades que a gente deveria estar assumindo, a gente pode realmente ter dificuldades bastante grandes, né? Enfim. Lília? Não, o interessante é porque, assim, para Jesus, nossa, que prazer seria ele ir em missão, né? Ele podia ir em missão. Mas como ele viu a questão, porque ele poderia dizer, não importa também o que o mundo vai pensar. Eu teria que cuidar aqui dos meus irmãos, da minha mãe, mas eu vou deixar, certamente, o Pai Celestial vai cuidar deles. Não podia ter pensado assim, né? Mas ele percebeu, não sei ali, né? Ele deve ter, por várias questões, não sei, que ele teria que ficar ali e primeiro fazer essa vontade de Deus, vamos dizer assim, meramente humana, que seria criar os seus irmãos, cuidar da sua mãe,
e depois fazer a missão maior, que seria a missão espiritual, né? E não quer dizer que também ele ali não iria fazer a vontade de Deus, ensinando os seus irmãos, que seria a primeira escola dele ali como mestre, né? Que teria seus próprios irmãos sendo ensinados pelo próprio Deus ali. Mas ele também teria oportunidade ali de ajudar aquelas pessoas que estavam ali, no caso, os irmãos, né? Mas foi assim uma decisão, vamos dizer assim, sofrida, porque, poxa, eu poderia estar fazendo uma coisa muito maior, né? Assim, no sentido espiritual, que para ele teria maior prazer. Quer dizer, escolheu fazer a vontade de Deus, no caso ali, que para ele seria essa. E esse também, vamos dizer assim, faz parte daquele sofrimento dele, né? Porque nenhuma outra pessoa pensaria, se bem que na vida do judeu, eu acho que essa seria a primeira missão, caso o pai faltasse, né? Seria assim como... Cuidar dos irmãos. E uma mãe que perde seu marido, né? Portanto, o pai, com um bebezinho que não chegou a conhecer o pai, é algo muito forte, né? Com os demais irmãos também. Verdade, O que poderia representar a presença dele no desenvolvimento de todos, da família, né? O que o pai dele faria se estivesse vivo? A gente não se pergunta como é que Deus agiria ou faria nessa situação. Ele pode ter perguntado como é que meu pai faria, o que ele esperaria de mim, né? Isabela? Então, você falando, Henrique, me veio uma sensação. Realmente, quando a gente começa, as pessoas começam a dar parabéns, as pessoas que chegam no sucesso, elas perdem o equilíbrio, né? Ela entra na história de Édipo, né? Que se apaixona por si mesmo e se perde nessa paixão, não enxerga mais ninguém. E Jesus, ele me passa a sensação que ele está o tempo inteiro conectado no mundo interno dele. Então, o que acontece fora não abala ele, de jeito nenhum. Então, ele fica sempre centrado nele. E Jesus disse lá na frente, acho que foi no documento 159, ele fala que a nossa tarefa é cuidar da gente. Nós temos que proteger esse ser que está dentro de nós. Essa é a nossa tarefa. Parece que essa é a única tarefa e parece que nem isso eu não dou conta de fazer. Quer dizer, ele já me deu uma tarefinha de nada e eu não estou dando conta de fazer nenhuma tarefa. Então, ele parece, e é muito forte para mim essa conexão interna que ele tem. Então, isso eu trago para mim, eu tento fazer manter essa conexão, porque o mundo externo, ele chama muita atenção e eu acabo perdendo essa conexão, me perdendo nessa conexão do mundo externo e esqueço do mundo interno, o que não acontecia com ele. A impressão que dá é que Jesus não tinha ego, né? Mas, na verdade, tudo isso daí está vinculado à fé que ele tinha no pai dele, né? A certeza da eternidade, a certeza de que este mundo é uma ponte passageira, né? Que aqui nós estamos aqui conquistando uma experiência, né? Então, esse olhar de futuro, esse olhar de eternidade, de saber, não, a minha autogratificação, o meu sucesso, a minha realização é conquistar a eternidade, não é conquistar aqui a fama entre os homens, a riqueza. Isso pode servir, pode ser bom aqui, mas é muito passageiro, né? Então, essa questão
é que a fé em Deus e a certeza da eternidade é que traz essa retidão e esse conforto, né, se é que a gente pode falar assim, de que nós vamos, de que está tudo bem, as coisas vão se arranjar. Né? Temendo que o exemplar das escrituras gregas pudesse ser descoberto e confiscado pelos coletores de impostos, Jesus, no seu 15º aniversário, presenteou a biblioteca da Sinagoga de Nazaré como uma oferta da sua maturidade ao Senhor. O grande choque do seu 15º ano de idade veio quando Jesus foi a Séforis para saber sobre a decisão de Herodes a respeito do apelo feito a ele quanto ao montante do dinheiro devido a José, desde a época da sua morte acidental. Jesus e Maria estavam esperando receber uma soma considerável de dinheiro, mas o tesoureiro de Séforis ofereceu a eles uma soma irrisória. Os irmãos de José haviam apelado ao próprio Herodes. Agora, no palácio, Jesus ouvia Herodes decretar que nada era devido ao seu pai na época da sua morte. E por essa decisão injusta, Jesus nunca mais confiou em Herodes Antipas. Não é de se surpreender que, certa vez, ele haja feito alusão a Herodes como aquela raposa. O trabalho assíduo na bancada de carpinteiro, durante esse ano e nos seguintes, privou Jesus da oportunidade de entrar em contato com os passageiros das caravanas. Havia já tomado posse da loja que dava suprimento à família, e Jesus trabalhava na oficina da casa todo o tempo, onde podia ficar por perto para ajudar Maria com a família. Nessa época, ele começou a enviar Tiago à parada de camelos para colher informações sobre os acontecimentos do mundo, e assim ele buscava estar em contato com as notícias atuais. À medida que cresceu até a idade adulta, ele passou por todos esses conflitos e confusões pelos quais a média das pessoas jovens de épocas anteriores e posteriores passa. A experiência rigorosa de sustentar sua família foi uma salvaguarda segura contra a possibilidade de haver tempo de sobra para pensamentos ociosos ou para permitir-se tendências místicas. Uhum. Esse foi o ano em que Jesus arrendou um terreno de tamanho considerável ao norte da casa, que foi dividido como um jardim e uma horta da família. Cada uma das crianças maiores possuía uma horta individual e entraram em competição viva nos esforços de agricultores. O seu irmão mais velho passava algum tempo com eles no jardim todos os dias, durante a estação de cultivo dos vegetais. Quando Jesus trabalhava com os seus irmãos e irmãs mais novos na horta, muitas vezes alimentava o desejo de que fossem todos morar em uma fazenda no interior, onde podiam gozar da independência e da liberdade de uma vida sem entraves. Mas eles não se viam crescendo no campo. E Jesus, sendo um jovem bastante prático, bem como um idealista, enfrentava os problemas de um modo enérgico e inteligente, e como ele julgava que devia, e fazia tudo dentro do seu poder e da sua família para ajustar-se às realidades da situação e adaptar-se à sua condição, de modo a terem todas a mais alta satisfação possível dentro das suas aspirações individuais e coletivas. A um dado momento, Jesus esperou vagamente que pudesse ser capaz de juntar meios suficientes, desde que tivesse sido possível receber a soma considerável de dinheiro devido ao seu pai, pelo trabalho no palácio de Herodes, para garantir a compra de uma pequena fazenda. Realmente, ele havia dado uma séria atenção ao plano de mudar com sua família para o campo. Mas quando Herodes recusou-se a lhes pagar qualquer fundo devido a José, eles deixaram de lado a ambição de possuir um lar no campo no interior. E então, de modo como ficaram as coisas, acabaram encontrando o meio de desfrutar e muito da experiência de uma vida de fazenda, já que agora eles tinham 3 vacas, 4 ovelhas, uma criação de galinhas, um burro e um cão, além dos pombos. Mesmo os menores tinham os seus deveres regulares para fazer, dentro do esquema bem controlado de organização que caracterizava a vida do lar dessa família de Nazaré.
Ao fim desse 15º ano, Jesus havia acabado de atravessar o período perigoso e difícil da existência humana, aquela época de transição entre os anos complacentes da infância e aqueles da consciência da aproximação da idade adulta, com maiores responsabilidades e oportunidades de adquirir experiências adiantadas no desenvolvimento de um caráter nobre. O período de crescimento da mente e do corpo haviam terminado, e agora começava a verdadeira carreira desse jovem de Nazaré.